Fala galerinha do Canindolândia, estamos de volta depois de muitos e muitos meses de ausência. Eu sei que eu estou em falta. Para ser resumido, eu tive problemas de saúde, problema de morte de familiares, minha mãe, eu acho que eu já contei isso. Problemas de saúde e tive problema também no meu computador, não estou conseguindo mais editar. Então, se eu quiser voltar, tem que ser nesse estilo, sem edição, sem corte, mas eu acho que eu preciso voltar. Mais do que uma questão de emergência pessoal, de gostar do que faço, mas é uma questão de momento e o momento é delicado. Então, eu acho que é um momento de voltar sim, a gente vem comentando. Tive até um inscrito que me indagou, mandou uma mensagem perguntando se eu ia voltar, então tá aqui, tô de volta. E vamos comentar alguma coisa rapidinho aqui, para não ser um vídeo longo, já que não vai ter corte. Vamos falar sobre a posse de armas, o decreto do Bolsonaro sobre a posse de armas. Primeiramente, eu gostei muito de um termo que o Reinaldo de Azevedo, que ele falou na Band News. E apesar de não concordar com tudo que ele fala, ele é um cara coerente. Eu acho que a gente tem que ouvir todos os lados. Eu sou um cara que gosto de ouvir todos os lados. Inclusive, eu ouvi vídeo do Sobrevivencialismo, que é um canal que apoia o porte, mais do que a posse, o porte de armas. Muita gente não entende a diferença, né? A posse de armas é você poder ter a sua arma em casa para uso de defesa pessoal ou uso de defesa de sua propriedade. E o porte de arma é você poder andar na rua com a arma legalizada, etc, etc, com treino, isso tudo que você já ouviu falar por aí várias vezes. E o decreto que o Bolsonaro passou é o decreto que permite, com certa relevância, a posse de armas. Mas vamos só colocar aqui algumas coisas em ponto. Primeiramente, ele não fez nada demais. Ele literalmente, o termo que o Reinaldo Azevedo falou ele fez estelionato eleitoral. O que é isso? Ele fingiu que fez alguma coisa só para jogar para o público mais, ou melhor, menos esclarecido, achar que ele está cumprindo uma promessa dele de campanha. E qual é a promessa? De que ele liberaria a posse de armas. Aliás, na campanha, ele ficava falando toda hora em posse e porte. Não diferenciando nunca batendo o pé numa coisa. Porque ele sabia que o porte seria muito difícil. Primeiro porque o porte precisa passar pelo Congresso. E o que ele fez? Para mudar a lei, ele precisaria passar pelo Congresso. Então ele teria que mudar o Estatuto do Desarmamento, que é de 2003, que foi regulamentado depois em 2004, num decreto do presidente Lula. Simplesmente, a lei ele não pode mudar, não ele sozinho, ele precisa passar pelo Congresso. Então ele mudou o decreto que o Lula fez. E o decreto ele pode fazer pouquíssimas mudanças. Botou para 4 o número de armas que cada pessoa pode ter, botou para... A única coisa, vamos direto ao ponto para não ficar muito longo esse vídeo. O que ele mudou mesmo, a diferença que ele fez, é que ele permitiu que mais pessoas, praticamente toda a população brasileira, pudesse pedir a posse. Porque de resto, continua do mesmo jeito. A posse nunca foi proibida, o Estatuto do Desarmamento nunca proibiu a posse de armas. Apenas a pessoa tinha que cumprir regras. Boa conduta, não ter passagem ou julgamento, né, sendo processado, ou alguma coisa, boa conduta eleitoral, toda aquela parte na justiça, na vida civil, o termo não importa, a pessoa ter todos os requisitos mínimos, né, de não
análise psicológica, não ser... E hoje tá difícil, eu não vou cortar, vai ser assim mesmo. Análise psicológica, bom comportamento, não ter passagem pela polícia, etc. E treinamento. Isso já tinha no estatuto. Ele não mudou nada disso. A única coisa que ele mudou foi que ele permitiu que, aliás, o Moro não queria isso, queria um pouco menos de liberação, né? Ele queria que fosse apenas nos municípios que tivessem acima de 10 mortes a cada 100 mil habitantes, cada morte por arma de fogo a 100 mil habitantes, e ele, em vez de município, botou estado, que aí abrange praticamente todos os estados do Brasil. Então, praticamente todo mundo pode pedir a posse. Mas a posse não é dada, ela ainda vai ser analisada, ver se realmente você tem as condições mínimas psicológicas, né, civis e logicamente bons antecedentes, lembrei a palavra, bons antecedentes criminais, né, não ter antecedentes criminais, para sim, aí sim você poder ter a posse. E mais, inclusive ele botou uma dificuldade que não tinha antes, uma dificuldade que muita gente está reclamando, é que você obrigatoriamente tem que declarar, e aí muita gente não vai declarar, vai errar, que você tenha um cofre ou um lugar seguro para guardar a sua arma. Não é todo mundo que tem cofre em casa. Cofre é uma coisa difícil de se ter em casa, complicada. Um lugar seguro, talvez uma maleta, né? É mais um cofre não preso, né? Aquele cofre fácil de transportar, é mais fácil. O de resto, continua a mesma coisa. O que mudou mesmo foi ele permitir que mais pessoas possam pedir. Isso é que mudou. E também mudou tamanha a dificuldade, tamanha o entendimento, né? Inclusive, tem até um deputado do PSL, do próprio partido do Bolsonaro, né? Delegado Fabão, delegado, agora no Rubão, sei lá o nome do cara, um delegado da Polícia Federal, do PSL, que ele mesmo é contra essa flexibilidade do posse da arma. Por quê? Porque, lógico, é uma conta simples. Quanto mais armas no mercado, mais tiros, mais perigoso é. Mesmo com o Onyx Lorenzoni falando daquela burrice do liquidificador, que aquilo é burrice, né? Então, se o próprio governo fala que é perigoso, então você tem que ter um cofre, então o liquidificador é tão perigoso quanto uma arma, então vamos ter que botar os nossos liquidificadores nos cofres, porque, né, a regulamentação é essa. Ou ele é tão idiota que ele não percebe que não existe, ou pouco existe, né, brinquedos que fingem ser liquidificadores, mas brinquedos que fingem ser armas são vários. E a criança olhar uma arma e ficar iludida com a questão da brincadeira e querer brincar com aquilo é muito mais fácil do que um liquidificador, que ele vê a mãe usando toda hora, que ele sabe qual é a função e que ele não pode brincar de polícia e ladrão. Eu nunca vi alguém brincar de liquidificador e ladrão. Pois bem, então isso foi apenas confete. Confete para os bolsonaros, os bolsonaristas, ou bolsomínios, como alguns gostam de falar, ficarem felizes que eles estão sendo agradados, né? Não foram enganados na eleição e que seu voto realmente teve valor. Para quem não percebeu, eu estou aqui no carro, estou na casa dos meus pais, em Saquarema, e por isso eu estou gravando dessa forma. Mas eu espero voltar mais vezes e prometo que todas as vezes será rapidinho, porque eu não vou editar, vai ser assim. Espero que todos tenham gostado e até a próxima. Voltarei em breve. Conte comigo.